Boa noite. Mais uma semana do Clube do Livro Espírita. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 8 do livro Psiquiatria Iluminada, é a segunda parte. Nós vamos abordar sobre ainda a sexualidade e vamos começar a nossa leitura inicial do livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Vamos pedir para a Thaís fazer a nossa leitura e Climene a nossa prece, por favor. Pode começar? Pode? Entendimento. O cultivador do campo não prescinde do arado com que sucará o corpo da gleba. O estatuário recorrerá ao buril para afeiçoar o mármore à ideia criadora que lhe inflama a cabeça. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Entendimento que simbolize fraternidade operante. Simpatia que se converta em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Todos somos compulsoriamente envolvidos da onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Categorizamos-nos bons ou maus conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que, no fundo, constituem cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. E quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento. Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cimos da evolução e pela face de sombra pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. A própria posição vulgar do homem na Terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima, o fulgor pleno do sol, por baixo, a escuridade do abismo. Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos reflexos do passado a se nos projetarem sobre a existência. Desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas, há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade, como o lavrador que estabelece diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade da segunda. E assim como o trabalhador rural extingue a praga, salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante da delinquência sem alentá-la. Apequenar-se para ajudar, sem perder a altura, é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Entretanto, só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o que tem embaixo? O equilíbrio indispensável no serviço do autoburilamento em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina a expandir-se de nós. Em reflexos de protetora renovação.
Climene, você pode fazer a prece? Pois não, boa noite. Deus, nosso Pai de infinito amor, justiça e misericórdia, Jesus, mestre querido, irmão maior, amigo incondicional de todas as horas, Mãe Santíssima, a Mãe das Mães, aquela que nos guia, ampara, conduz e ilumina em toda a nossa caminhada terrena. Aqui estamos mais uma quarta-feira à noite para fazermos o estudo da noite, rogando a espiritualidade maior que possa fazer com que nós tenhamos os nossos canais receptivos fiquem dilatados para que nós possamos entender, compreender e apreender os ensinamentos da noite que vamos receber hoje. E pedimos, como eternos pedintes que somos, que esses eflúvios recolhidos durante o nosso estudo possam ser repassados a todos os locais onde houver doença, onde houver escassez e principalmente, meu Pai, onde houver contrariedade. Que assim possa ser, meu Pai, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Clia. E hoje nós vamos dar continuidade, né, ao capítulo 8 do livro Psiquiatria Iluminada, que a Ana Cecília começou na semana retrasada. É um capítulo grande, é um capítulo interessante, porque fala sobre os desafios no campo da sexualidade e como impacta a nossa mente. Então, a gente vai falar sobre o finalzinho do capítulo da Ana Cecília, que ela falou sobre as patologias no campo da sexualidade, e vamos entrar na parte que a doutrina espírita nos chama e nos convoca para que nós reflitamos e comecemos a aplicar esse conhecimento que os espíritos trouxeram para nós na nossa vida. Porque toda essa energia, inclusive a energia sexual, é uma potencialidade que Deus nos oferece para a nossa evolução. Então, no capítulo das leis divinas, que nós temos no Livro dos Espíritos, está ligada à lei de causa e efeito. Então, nós sabemos que a sexualidade está diretamente ligada à lei de causa e efeito, sendo suas respostas ou reações proporcionais. Nós temos como efeitos a alegria ou a dor, dependendo da aplicação que nós dermos a essa potencialidade, dependendo do uso, da intenção que nós vamos utilizar essa potencialidade de acordo com a leitura inicial falou sobre isso, sobre esse entendimento, como é que nós aplicamos essas energias, esse conhecimento que a gente tem. Então, é interessante isso, que nós já nos observamos como seres integrais. O que é o ser integral? O ser integral somos nós que estamos encarnados. Espírito, o corpo mental, o corpo espiritual, perispírito, duplo etérico e corpo físico. Nós somos seres integrais enquanto estamos encarnados. Então, quem é que pensa nisso tudo? Sou eu, individualidade espiritual. Eu continuo pensando quando desencarno e fico na erraticidade. Todas as minhas conquistas ou todos os meus erros, eles ficam gravados nesse corpo mental que é onde está a sede do espírito, essa consciência. E quem pensa somos nós espíritos. E todo esse nosso pensamento, ele permeia esse nosso corpo espiritual, esse corpo mental, o corpo espiritual, perispírito, duplo etérico, até chegar ao corpo físico. Da mesma forma que o meu pensamento
salutar ou deletério, ele vai passar por todas essas camadas perispirituais. Todo pensamento que vem de fora, primeiro vai adentrar meu corpo físico e vai passar por cada dimensão espiritual que compõe o meu perispírito até chegar ao meu campo mental, registrando aquela informação, aquela sensação, porque quem sente sou eu, espírito, não é o corpo físico, de uma forma boa ou negativa. Então, nós temos no nosso corpo perispiritual os nossos centros de força. Nós já vimos isso nos capítulos anteriores. Os nossos principais centros de força é o centro coronário, que fica aqui em cima da nossa cabeça, e o nosso centro frontal, que estão ligados à hipófise e à pineal. Então, são os centros de força mais importantes para nós e que estão também ligados no nosso corpo físico aos plexos. Aí nós temos a nossa glândula pineal, a hipófise, e para cada centro de força, nós temos um órgão do corpo físico ligados. Por quê, gente? Porque os nossos centros de força, eles não agem individualmente, eles agem em conjunto. Então, por exemplo, se o meu centro de força gástrico está em desequilíbrio, os outros também estarão em desequilíbrio. Se o meu centro de força genésico, que é o centro de força que está ligado a essa potência sexual, a essa energia sexual, que é uma força criadora, estiver desequilibrado, afetará todos os outros centros de força, impactando inclusive o que? O meu corpo físico. Ah, Fernanda, mas e quando eu desencarnar? Quando nós desencarnarmos, nós não teremos mais o duplo etérico nem o corpo físico. Só que no nosso corpo mental, onde é a sede da nossa consciência, que está lá na parte mais etérea do nosso perispírito, essas experiências negativas ou positivas estarão igualmente registradas. E como é que eu faço para equilibrar isso tudo? É muita boa vontade, é muito estudo. Desde o ano passado, nós estamos falando sobre tudo isso que eu estou compartilhando com vocês agora, sobre o impacto do nosso pensamento no nosso corpo perispiritual, no nosso duplo etérico, que é essa parte mais material do nosso perispírito, e o impacto no nosso corpo físico. Como esse desequilíbrio chega, e tudo começa com o nosso desequilíbrio mental. Por isso que é necessário que nós tenhamos o conhecimento para a gente evitar o adoecimento, ou com que esse adoecimento venha com um impacto menor, porque a ajuda dos espíritos nós temos o tempo inteiro, mas nós também precisamos potencializar essa ajuda através da nossa boa vontade. Então, há 2 semanas, Ana Cecília terminou o estudo dela com esse slide que eu trouxe para nós refletirmos, que o adoecimento no campo da sexualidade é igual a um transtorno do campo emocional e afetivo. Então, vejam só que interessante. Nós vimos agora há pouco, naquelas imagens que nós trouxemos, que o centro de força genésico está aonde se localiza o nosso órgão reprodutor, tanto feminino como masculino, mas ele impacta na nossa saúde emocional. Então, nós estamos falando no nosso centro de força coronário e frontal, do cardíaco, do esplêndido, porque estão todos conectados. Então, o desequilíbrio desse centro de força genésico, porque ele desequilibrou porque o pensamento da individualidade estava desequilibrado. Então, se a individualidade, ou seja, se nós
estivermos com um pensamento doentio em torno dos assuntos sexuais, impactará todo o nosso corpo perispiritual e o nosso corpo físico, trazendo consequências que podem ser trágicas, se nós não nos cuidarmos. Tudo vem de Deus, tudo é de Deus, e Deus nos deu um grande presente que é o nosso livre-arbítrio. E a Ana trouxe outra informação muito importante sobre o cativeiro da ignorância. O que é o cativeiro da ignorância? É o desconhecimento. Quando a criatura desconhece tudo isso que nós estamos estudando, fica difícil ela encontrar caminhos para se livrar desses grilhões do adoecimento, certo? E quando nós já temos o conhecimento, mas não temos força de vontade em aplicá-lo na nossa vida? Aí nós somos muito culpados. Então, fala que o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. André Luiz traz essas informações em suas obras. E a reparação levará inúmeros de processos reencarnatórios, ou seja, centenas de milhares de anos. Aí depende da dívida de cada individualidade. Então, é importante que nós entendamos que a sede de sexo, do sexo, não se acha no nosso corpo físico, mas no espírito, em sua sublime organização. É o nosso pensamento, é o pensamento que nós produzimos, saudável ou deletério. Então, a responsabilidade é sempre nossa, principalmente de nós espíritas, porque nós já temos o conhecimento. Muitas vezes temos o conhecimento, não somos ignorantes, sabemos discernir o certo do errado, mas não temos vontade, boa vontade de sair da zona de conforto, do vitimismo, da modificação, porque se modificar dói. Sair da zona de conforto causa desconforto, causa transtorno, mas é a nossa responsabilidade. E ela terminou dizendo que a sexualidade não se limita à vivência ou prática de atividades sexuais no campo físico. Ela também se expressa na afetividade, na expressão espiritual. Por quê? Porque essa energia ela é co-criadora. É uma energia criadora e transformadora. Tudo depende de como nós utilizamos essa energia. E a nossa parte, ela começa com o conceito da sublimação, porque a Ana Cecília terminou trazendo que, se nós seguimos o Cristo, nós já temos a capacidade da transformação, da renovação moral, dessa transformação de sentimentos, e o autor traz o conceito da sublimação. O que é essa sublimação? É o aprimoramento do indivíduo pela razão. Vejam, Deus criou todos os seus filhos e os espíritos ainda continuam sendo criados, simples e ignorantes. E deu para todos nós as mesmas oportunidades evolutivas. Todos nós temos oportunidades evolutivas. E elas vão de acordo com a nossa necessidade individual de evolução. Então, quando nós fomos criados espíritos na fase hominal, nós fomos criados simples e ignorantes. À medida que nós vamos adquirindo a razão e o conhecimento, nós vamos trabalhando melhor a nossa utilização do livre-arbítrio. E quando nós começamos a dar esse passo do entendimento que só nós que somos responsáveis pela nossa evolução, pela nossa transformação moral, nós vamos sublimando, nós vamos caprichando nessa nossa força de vontade de querer ser melhor. É o caprichar em si. Eu vou fazer melhor para mim, porque eu quero
é tratar o meu irmão em humanidade da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. Então, essa é a minha postura diferenciada na utilização do bom senso. Daí eu vou me tornar uma individualidade melhor. Mas nós só conseguimos compreender isso através da pluralidade das existências ou reencarnação, das vidas sucessivas. Porque isso, gente, não acontece em uma, duas, três encarnações. Isso são construções morais que cada um, através de esforço, boa vontade, sacrifício, vai desenvolvendo em si. Dá trabalho, mas é necessário. E aí, essa marcha evolutiva, o demorar ou acelerar, vai de acordo com cada um. Não é Deus que pune. Deus dá para os seus filhos a oportunidade de evolução, mas Ele é um Pai justo e misericordioso. Então, Ele nos ofertou com o quê? Com livre-arbítrio. A forma que eu uso o meu livre-arbítrio, eu serei responsável, inclusive na questão da potencialidade sexual. Então, nós podemos entender que a sublimação é um mecanismo psíquico. Essa sublimação vem através da modificação do meu pensamento, através das conquistas morais que eu já acumulei. Quando eu falo eu, sou de individualidade, tá? Somos nós. Através das conquistas morais que cada um de nós conquistou em suas reencarnações sucessivas e com o conhecimento que você se propõe, você vai se lapidando. É como se fosse uma pedra bruta que vai se lapidando, você vai mudando o seu psiquismo, a sua energia psíquica, e vai deslocando essa energia sexual, porque, vejam, essa potencialidade sexual, ela é criadora. Vejam só, através da energia sexual que são gerados os filhos, que outras individualidades podem reencarnar no planeta. Somos co-criadores da obra de Deus. É uma energia poderosa. Ai, se eu não tive filho nessa vida, você pega essa sua energia divina e coloque em outras coisas úteis, prazerosas de forma superior, criações divinas, e não fixar sua mente só nos prazeres mundanos, que é o que a maioria das pessoas fazem e adoecem porque ainda não compreenderam o que é a energia de Deus, que Deus nos propicia essa energia para nós nos sublimarmos. Então, esse prazer, essa utilidade prazerosa, ela é transcendente. Não é só o ato sexual em si, é a cocriação. E isso vai depender de cada um de nós, do conhecimento que a gente tem, da nossa intenção de vida. Quanto mais materialista, mais materializada a individualidade for, mais dificuldade ela vai ter de compreender tudo isso. Aí cabe a cada um de nós, e quando eu falo materializado, não é a pessoa só que é apegada a bens, não, a bens materiais. É a pessoa que é apegada às sensações materiais. As sensações materiais. Nós trouxemos esse cone que mostra a evolução da nossa vibração moral através da expansão dos nossos pensamentos. Mostra lá na pontinha do cone inferior que os nossos sentimentos, as nossas emoções, quando estão em baixa vibração, elas nos trazem vibrações prejudiciais para a individualidade, que vai prejudicar o nosso corpo perispiritual, causando danos, inclusive, no nosso campo mental, que está na estrutura mais etérea no nosso perispírito, perpassando todo o nosso corpo espiritual até chegar ao nosso corpo físico.
Então, nós trouxemos essa imagem para a gente refletir nas emoções que nós emanamos, o que nós ainda precisamos melhorar em nós para vibrar numa situação melhor e termos uma vida mais saudável mentalmente e fisicamente. Então, o autor nos informa que, de forma geral, no campo religioso, expositores e religiosos, inclusive na casa espírita, em algumas também, traduzem o verbo sublimar sob o seu ponto de vista. Mas o ponto de vista que nós temos que encarar é o ponto de Jesus, reprimindo ou suprimindo outras pessoas. Dessa forma, criam um processo de culpa. Vejam a energia da culpa, onde está a vibração da culpa. Ou sofrimento que foge à postura ensinada ao Cristo, que é de amor ao próximo. Então, na semana passada, a Ana Cecília trouxe as doenças, as doenças do campo da sexualidade, que muitas vezes acontecem pela culpa, pela tristeza, pela raiva, por esse desejo desequilibrado, e atingem o nosso campo mental e o nosso campo físico. A nossa proposta hoje é um pouco diferente do que a Ana Cecília fez, porque o autor fez a dissertação dele e a sugestão nas obras de André Luiz, e nós também trouxemos a nossa reflexão baseada na obra do autor com alguns tópicos de algumas obras de André Luiz e Emmanuel, porque elas falam sobre essa questão da sexualidade de uma forma mais profunda, que nós aqui já temos essa capacidade de compreensão, mas é necessário que nós compreendamos mais além, tá? Porque o nosso trabalho aqui, como disse a Thaís no início, é o despertar íntimo de cada um de nós. Aqui não são discursos vazios. O nosso trabalho aqui é para que esse estudo do Psiquiatria Iluminada, que trabalha a nossa parte consciencial, faça com que, de alguma forma, nós comecemos a mudar, ainda aqui na carne, a nossa forma de interagir uns com os outros. Senão perde sentido. Então, nós vamos trazer sempre coisas além para reflexão e para que a gente se aprofunde nisso e aplique na nossa vida. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 18, André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, ele trouxe para nós Origem do Instinto Sexual. Nós vamos ler, pausar, comentar, porque é muito interessante. Então, ele fala que todas as nossas referências a semelhantes peças do trabalho biológico nos reinos da natureza objetivam simplesmente demonstrar que, além da trama dos recursos somáticos, dos recursos de nós mesmos, do nosso corpo, a alma guarda a sua individualidade sexual. Essa individualidade sexual está lá no nosso campo mental, que nós mostramos lá no perispírito, naquela imagem do perispírito. É o nosso campo consciencial, onde ficam registradas as nossas reencarnações, os nossos erros, os nossos acertos, as nossas virtudes, os nossos vícios. Para quê? Para que, quando nós reencarnarmos novamente, de alguma forma, nós vamos nos equilibrando com a balança divina. Então, ele fala a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, porque nós vimos no estudo anterior que, ora, estamos reencarnando em corpos masculinos, ora em corpos femininos, de acordo com a nossa necessidade evolutiva, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. A sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa.
Dr. Jorge Andréa, nesse livro aqui, que é muito interessante, quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, Forças Sexuais da Alma, ele traz um gráfico interessante, né, com as energias sexuais masculinas e femininas, que, à medida que nós vamos reencarnando, elas vão se equilibrando. É claro que isso não acontece em 10 encarnações, são em muitas encarnações, e, novamente, de acordo com a vontade de cada individualidade de querer se equilibrar moralmente. É o convite da reforma íntima, gente. O tempo todo é o convite da reforma íntima. E na reforma íntima também está englobado essa energia sexual da alma, porque ela é criadora, é uma potência muito grande. E o instinto sexual, por isso mesmo, traduzindo o amor em expansão no tempo, vem das profundezas, para nós ainda intransbordáveis da vida. A gente ainda não entende tudo. Essa energia sexual vem desde o reino animal, porque os animais também procriam, se reúnem magneticamente umas às outras. É obra da evolução, onde os núcleos e elétrons se atraem por essa energia eletromagnética que é composta o nosso globo. A criação é uma coisa muito bonita. Nós, com a nossa mente poluída, que vulgarizamos tudo isso. Então, por ele, pelo globo, as criaturas transitam de caminho a caminho nos domínios da experimentação multifária, adquirindo as qualidades que necessitam. E com ele, vestem-se da forma física em condições anômalas, atendendo às sentenças regeneradoras da lei de causa e efeito, ou cumprindo instruções especiais com fins de trabalho justo. Então, aqui ele fala que nós reencarnamos em corpos necessários para passar o que é necessário da forma necessária. Não existe erro. Nós é que precisamos entender, aceitar, tem a questão da resignação, e nós já temos esse conhecimento, nós somos banhados pelo conhecimento para aceitar tudo que nos é trazido e ter fé nos desígnios do Pai. Então, quando muitas vezes as pessoas falam: "Ah, eu sou infeliz porque eu não tive filho", algumas pessoas, algumas mulheres ou homens nascem com os corpos sem a possibilidade da procriação, porque de alguma forma é necessário, não nos cabe ficar buscando os porquês. Agora a questão é o que eu faço com a energia sexual que ainda habita em mim? Eu não posso ter filhos. Ah, eu vou me entregar para o mundo, usar o meu corpo de várias formas, já que eu não posso ter filho, ou eu vou pegar toda essa energia sexual e colocar num trabalho para o bem, e auxiliar as crianças numa creche, os idosos num asilo, entregar a quentinha na rua, fazer um trabalho social, seja ele qual for. Essa é a boa utilização da sua energia sexual. Por quê? Porque essa energia é mental, em seus impulsos e manifestações, porque ela é divina, transcendendo quaisquer impositivos da forma em que se exprime. Não obstante reconhecermos que a maioria das consciências encarnadas, vejam bem, a maioria das consciências encarnadas permanecem seguramente ajustadas a essa sinergia mente-corpo, em marcha mais vasta para mais vasta complexidade de conhecimento e emoção. Ou seja, a maioria das pessoas se entrega a esses desregramentos, e muitos não são por falta de conhecimento, são por falta de vontade de buscar esse equilíbrio mental, esse equilíbrio moral,
essa necessidade de ajustamento, essa reeducação dos sentimentos, porque a doutrina espírita, ela nos propõe essa reeducação dos sentimentos. Certa vez, eu estava lendo sobre o Divaldo Franco, e quando ele era jovem, muito bonito ele, Divaldo, ele queria casar, namorar, queria constituir família, só que no planejamento reencarnatório dele não tinha isso previsto. Ele podia ter feito diferente, era o livre-arbítrio dele, mas ele tem uma boa mentora, a veneranda Joana de Ângeles, que disse a ele que não era a missão dele. E certa vez ele foi conversar com Chico. Chico também era jovem, e ele foi perguntar para o Chico de que forma ele controlava os impulsos sexuais que ele tinha, porque eles eram jovens. Então, Chico ensinou a Divaldo que conversasse com suas células. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Se o nosso corpo físico é um reino de células, moléculas, energias vivas, seres vivos que habitam em nós. E nós, através do nosso pensamento, que comandamos tudo isso, nós somos deuses desse corpo. Então, nós temos sim essa capacidade, se tivermos vontade, de controlar essa energia sexual, essa potência que é poderosíssima e utilizá-la para o bem, como Chico Xavier fez em sua obra magnífica, não só na parte da mediunidade, mas também nas obras sociais, em tantas e tantas casas espíritas que ele ajudou a fundar, tantas e tantas pessoas que ele inspirou pelo seu exemplo do bem, o trabalho que Divaldo fez na Mansão do Caminho. Por quê? Porque ele usou toda essa energia, toda essa potência em auxílio do próximo, adotou centenas de crianças, sem nunca ter casado, sem nunca ter gerado um filho. Ele foi pai, porque ele tinha amor. Ele sabia que ele tinha reencarnado para amar. Ele entendeu o papel dele no mundo. E continua a sua missão. Dona Ivone Pereira, que utilizou dessa energia que ela sabia que não tinha vindo nessa última encarnação como Dona Ivone, para o matrimônio, para gerar filhos, que o seu compromisso era com o trabalho mediúnico, era para ajudar os espíritos sofredores encarnados e desencarnados. Então, por que nós, que não passamos pelo sofrimento que eles passaram, que nós nem imaginamos, mas ainda temos tanta dificuldade, tanto endurecimento de nos transformarmos? Em seguida, nós fomos no livro que, inclusive, o autor cita muito esse livro no capítulo Vida e Sexo, que nós, inclusive, já fizemos o resumo dele inteirinho no nosso Clube do Livro, está lá no nosso blog. E Emmanuel fala assim para a gente, esse livro é interessantíssimo, Vida e Sexo, porque ele aborda vários temas, família, casamento, divórcio, o trato com os filhos, e no capítulo 5 fala sobre a energia sexual. Então vejam bem, lá no início eu trouxe aquela imagem que eu gosto muito da evolução da individualidade espiritual e tem lá o perispírito, né? Porque nós já sabemos que o perispírito ele vai vai nos acompanhar, nós espíritos, na nossa evolução moral. E à medida que nós vamos evoluindo moralmente, espiritualmente, ele se tornará menos denso. Então, quando nós estamos lá na fase primitiva, simples e ignorantes, a gente ainda está com o perispírito, porque nós sabemos que o nosso perispírito é matéria. Não como a matéria, a nossa matéria do corpo físico, não como a cadeira que nós estamos sentados, mas ele é matéria. Então, nós vemos o perispírito
bem denso, né? Bem primitivo ainda, e à medida que as virtudes vão desabrochando, que nós vamos nos esforçando em fazer essa nossa renovação íntima, a utilizar melhor essas nossas potencialidades, essa energia que Deus nos promove para que nós saibamos conviver melhor uns com os outros, o meu corpo perispiritual também vai ficando mais leve, porque eu estou me esforçando. Então, Emmanuel nos fala sobre essa energia sexual que nos seres primitivos, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que demoram, vejam, demoram voluntariamente no nível dos brutos, porque muitas vezes a criatura já tem a capacidade intelectual, né, para se transformar, mas ainda ela é endurecida. Aí precisa sofrer. Por isso, dessa demora voluntária no nível dos brutos. E nós sabemos que existem individualidades encarnadas e desencarnadas com a inteligência muito grande, mas a parte moral ainda está caminhando a passos de formiga. Então, quando nós vemos isso aqui no nosso planeta, essas demoras voluntárias no nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideravelmente. A lei de causa e efeito ela vai ser utilizada. Nós podemos fugir das leis dos homens, mas das leis divinas nós não fugimos. E a lei de causa e efeito ela não falha. Isso, porém, lhes custa resultados angustiosos a lhes lastrearem longo tempo de fixação em existências menos felizes. Olha só, gente, como é duro ouvir isso, né? Fixação em existências menos felizes, nas quais a vida, muito a pouco e pouco, ensina a cada um que ninguém abusa de alguém sem carrear prejuízo de si mesmo. Então, nós vimos as patologias na primeira parte desse capítulo 8. Então, essas patologias, elas não aconteceram ao acaso. Muitas vezes, elas vêm como provações para as individualidades. E quando eu abuso do outro, de alguma forma, quando eu prejudico o outro, eu também estou me prejudicando, porque eu estou infringindo a lei de Deus. Eu estou infringindo a lei de Deus. Dessa forma, nós entendemos que essa potencialidade, a potencialidade sexual da alma, essa força sexual que é divina, ela precisa ser educada com um emprego digno e devido respeito aos outros e a nós mesmos. Então, ela não pode, essa força sexual, ela não pode jamais ser utilizada de forma vulgar. Ela não pode ser utilizada como anedota, de uma forma vulgar, que nós vemos hoje na nossa sociedade, a banalização de tudo. Aí nós pensamos, todo mundo faz, eu vou fazer também. O outro faz o que ele quiser. Você que já tem o conhecimento, você que já não é mais ignorante, se fizer isso, vai ser muito mais culpado, porque sabe que não deve fazer e faz porque ainda é rebelde, porque acha bonito, acha bacana, acha engraçado, ainda não amadureceu, mas é sua responsabilidade, porque você já tem a consciência do certo e do errado, você tem o discernimento. Ainda o faz porque acha que é engraçado, porque acha que o outro não vai ligar, mas no fundo o prejuízo vai ser seu. Então, essa força
mal direcionada, ela vai trazer prejuízo para nós. Novamente, eu tenho essa imagem há muitos anos, e ela, para mim, sempre foi muito significativa, porque é evolução espiritual. Nós estamos vendo o perispírito evoluindo, né, do simples e ignorante. É claro que isso é uma imagem, mas você está vendo, né, o centro de força, lá no espírito simples e ignorante, o genésico, que é essa potencialidade criadora, lá acesinho, e é o que está mais ligado à nossa vida física, o nosso centro de força genésico. E à medida que nós vamos desabrochando moralmente, né, esse aspecto da jornada sublimadora que se inicia no desejo, né? Como que os casais inicialmente se atraem? Pelo desejo físico, não é assim? Mas depois vão sublimando isso, vão aprimorando isso. Depois passa pela posse. Eu sempre me lembro daquela imagem, né, dos homens das cavernas, do homem bruto puxando a mulher pelo cabelo. É a posse. É o que nós vemos ainda hoje em dia. Os crimes que são cometidos ainda porque ou o homem ou a mulher acham que tem posse um sobre o outro. Não acontece os crimes em nome do amor. E aí, se esse sentimento é verdadeiro, se é um sentimento de alma para alma, vai se tornando simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício, até os relacionamentos entre amigos são amorosos. Se você ama realmente seu amigo, um amor de alma para alma, não é sexual, mas tem a energia sexual, essa potência sexual que está ligada mais a essa nossa parte física. Mas é uma energia divina e que depende de cada um de nós para educá-la. E para essa educação, André Luiz nos propõe o raciocínio aqui no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 5, na evolução do amor. Como é que eu faço essa evolução do amor? E ele nos diz o seguinte: importa reconhecer que, à medida que se nos dilata o afastamento da animalidade, olha aqui, vamos de novo nessa imagenzinha aqui interessante. Nessas primeiras encarnações, a individualidade ainda vive muito sobre o instinto, né? E à medida que ele adquire a razão e vai trabalhando mais o seu conhecimento, o seu discernimento, ele vai se aprimorando e vai se afastando o quê? Da animalidade, porque ele trabalha melhor o seu livre-arbítrio. Quanto mais conhecimento eu tenho, melhores escolhas que eu faço. Quanto mais, conhecimento não quer dizer a quantidade de livros que a gente lê, não. Quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais compreensão eu tenho, eu escolho melhor. Se eu vou para a direita, ou se eu vou para a esquerda, ou se eu vou dar meia volta, ou se eu ando em frente. Então, eu vou me afastando dessa animalidade quase absoluta para essa integração com a humanidade, que eu já consigo enxergar o outro como meu irmão. O meu companheiro, ele é meu marido, meu companheiro, a esposa, mas é meu irmão em humanidade também, em evolução. Então, o amor, ele assume essas dimensões mais elevadas, ele vai se tornando mais sublime, tanto para os que verticalizam na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência. Até que um dia essas duas asas elas vão se encontrar, vão se equilibrar. Mas, de forma geral, eu só me tornarei mais virtuoso
quando eu tiver a inteligência para escolher melhor as decisões que eu quero tomar. E André Luiz nos fala que nos primeiros, os mais primitivos, cujos sentimentos se alteiam para as esferas superiores, perdão, os que estão trabalhando mais as virtudes, se alteiam mais para as esferas superiores, o amor se ilumina e purifica. Mas ainda é um instinto sexual. Nos mais nobres aspectos, ainda é energia sexual. Mas eu não estou enxergando como o ato sexual. É uma energia que ela está sublimada, humanizando-se as forças com que se afirma em radiante ascensão para Deus. Então, eu estou sublimando essa capacidade de aprender a amar conforme Jesus nos ama. A gente vai se lapidando. Nos segundos cujas emoções se complicam, o amor se requinta, transubstanciando-se o instinto sexual em constante exigência de satisfação imoderada do eu. Então, quando a energia sexual ainda é muito associada à nossa vida egoísta, orgulhosa e material, é complicado, porque estará sempre em desequilíbrio. E André Luiz nos fala que, de conformidade com a psicanálise, que vê na atividade sexual a procura incessante do prazer, concordamos em que uns, na própria sublimação, demandam o prazer da criação, identificando-se com a origem divina do universo, enquanto que outros se fixam no encalço do prazer desenfreado e egoístico da autoadoração. Aí vocês vão me permitir fazer uma reflexão em torno do aborto, de homens e mulheres que usam essa potencialidade criadora de forma desequilibrada e utilizam o aborto de uma forma egoísta. Meu corpo, minhas regras. Você pode se precaver, né? Hoje nós vemos que existem métodos anticonceptivos. E aí, quando você pega essa questão do aborto, você vê o egoísmo e essa autoadoração. Ah, eu não quero ter filhos porque eu não quero deformar o meu corpo. Mas a potencialidade sexual, que é divina, é uma energia divina, ela precisa ser utilizada com responsabilidade, com equilíbrio, porque senão nós estaremos sim, quem pratica esses delitos estará sim se endividando. Nós não estamos aqui fazendo pré-julgamentos, nós estamos trazendo um fato de acordo com o que nós estudamos na doutrina espírita, que inclusive no livro Vida e Sexo, se eu não me engano, trata até do assunto do aborto. Então, todos os atos que nós cometemos na nossa vida, nós primeiro pensamos. Esse pensamento ele permeia todo o nosso corpo perispiritual até chegar ao nosso corpo físico. Nós tomamos decisões, falamos, agimos. E tudo isso é nossa responsabilidade. Isso tem que ficar muito claro. Os primeiros aprendem a amar, os segundos aspiram a serem amados a qualquer preço. Então, o que nós queremos para a nossa vida? A gente quer aprender a amar ou a gente só quer ser amado? A energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres. Por quê? Porque é uma energia criadora. A função dela é criadora, de que se reveste. Cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração do sistema psíquico de cada um.
em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma, como ali obliterar os mecanismos outros de ação, qual se estivéssemos diante de uma usina reclamando controle adequado. Por isso que nós iniciamos esse estudo mostrando os nossos centros de força e como eles comungam uns com os outros. Da mesma forma, o nosso corpo físico, que os nossos plexos, as nossas glândulas, eles comungam uns com os outros. E estando em desequilíbrio, nós estaremos em desequilíbrio. Porque quem comanda todo esse universo é o nosso pensamento. E o nosso pensamento é nossa responsabilidade. Ah, Fernanda, mas é difícil. É difícil. Eu não estou aqui falando que é fácil, mas nós já temos o apoio da doutrina espírita que nos mostra caminhos e nós temos uns aos outros, que podemos nos sustentar, nos auxiliar de alguma forma para que nós saibamos controlar o nosso psiquismo para não falir. Ou, se cair, não se machucar tanto e não demorar tanto para se reerguer. E André Luiz ainda nos fala que, ao nível dos brutos ou daqueles que lhes renteiam a condição, a descarga de semelhante energia se efetua indiscriminadamente através de contatos quase sempre desregrados e infelizes, que lhes carregam, em consequência, a exaustão e o sofrimento como processos educativos. Nós vimos na semana passada as doenças que podem acarretar esse desequilíbrio. Então, o autor nos informa o seguinte, olha que interessante. Fala sobre a disciplina, né? Nós sempre falamos sobre a disciplina. É fácil ter disciplina? Não, mas não é impossível. Depende da nossa vontade, da nossa boa vontade de querer se transformar. Então, ele nos diz o seguinte: quanto à disciplina, esta envolve determinação, isso é da individualidade, nós, foco e persistência, determinação, foco e persistência. Para se alcançar tal condição, o ser, nós, realmente precisa crer no propósito assumido. Eu sei qual é o meu propósito? Eu já sei que eu já acredito que eu sou um espírito imortal? Eu já sei que eu já reencarnei várias vezes e eu ainda reencarnarei outras tantas vezes? Eu já tenho consciência disso? Porque se eu não acredito nisso, vai ficar difícil eu colocar tudo isso em prática. Eu colocar esse propósito evolutivo em prática. Por quê? Porque eu vou precisar sacrificar esses desejos efêmeros, esses desejos transitórios, prazerosos. Eu vou sacrificar isso. Por quê? Porque eu tenho um propósito de evolução. E aí eu preciso insistir nesse propósito, apesar das quedas que são naturais. O problema não é cair, o problema é você não se esforçar em melhorar, porque aí a responsabilidade é tua. Não foi a falta de conhecimento, foi a falta de vontade. Foi a repetição do eu não consigo, eu não posso, eu não quero, eu isso, eu aquilo. Então é nossa responsabilidade. É fácil? Não, não é fácil. Cada um de nós sabe aonde aperta o seu calo. Mas nós temos uns aos outros. Nós temos o apoio da doutrina espírita. Nós temos as casas espíritas que proporcionam tratamentos espirituais, que proporcionam as conversas fraternas. Não é apenas uma, são várias. Mas eu quero sair da minha zona de conforto? Eu quero recomeçar? Olha o insistir. Eu vou insistir? Ah, mas recomeçar dá trabalho.
mas é tão bom você insistir, porque você sabe o teu propósito, o propósito que você assumiu na erraticidade. E aí a gente precisa encontrar um caminho para trabalhar, para equilibrar essa energia. Então ele fala, já que a vida sexual da maioria dos encarnados se prima em aspectos viciosos, em buscar energias para tornar a se erguer e seguir na busca do acertar e do se equilibrar. Então, gente, se nós aqui ainda nos comportamos de forma viciosa, seja o vício que for, nós aqui não estamos julgando. O ideal é rever isso, porque nós somos espíritos. Nós estamos aqui nessa reencarnação de passagem. Tudo que nós fazemos de bom ou de ruim fica registrado lá na nossa casa mental, lá no nosso campo mental, na nossa região consciencial. Não tem jeito. E esses aspectos viciosos, se nós não começarmos desde já a trabalhar isso, a alijar isso de nós, através da determinação, do foco, da persistência, em insistir fazer o bem, aí fica difícil. Então, ele fala que disciplina é abandonar o mundo dos desejos e adentrar aos campos da vontade, que é a condição fundamental para se conectar com a vontade divina. Então, essa minha vontade de querer chegar mais rápido nas esferas superiores, porque o meu modelo e guia é Jesus, eu ainda estou longe de Jesus em grau evolutivo, mas eu já estou lá, seguindo a sombra dele, seguindo o seu exemplo, porque esse foi o propósito que eu assumi para mim. Então, é essa reflexão que a gente deve fazer, aonde a gente está focando a nossa energia, transformar-se em espírito disciplinado no campo da afetividade e da sexualidade. Certamente exigirá da maior parte da humanidade um exercício árduo e repetido em várias encarnações. Então, em várias encarnações, talvez a individualidade venha com aquele vício, mas em algum momento ela vai despertar e vai se modificar. A questão somos nós. Nós já despertamos? Será que a gente ainda está com pensamento fixo, vicioso, em vibrações baixas? Ou a gente já está conseguindo aos poucos sublimar isso e colocar essa potência numa forma mais construtiva? Porque eu sei que eu sou um espírito imortal, eu sei que eu estou aqui transitoriamente. E se nessa vida eu não casei, eu não tive filhos, não compus uma família nos moldes da sociedade, eu posso adotar irmãos em humanidade, eu posso adotar filhos em orfanatos, cuidar da criança, ajudar. Não preciso levar para casa, mas eu posso ser uma voluntária em cuidar dessas crianças. Eu vou estar utilizando essa minha energia, essa minha potencialidade de uma forma construtiva, como Jesus nos ensinou. Como Jesus também tinha potencialidade sexual, e ele pegou toda essa energia e construiu o bem, deixou um rastro de amor. Então, o autor nos diz que a energia sexual mal direcionada desequilibra a individualidade, podendo levar a tragédias e a trágicas consequências. Então, nós já vimos como vários crimes já foram cometidos em nome do ciúme, pessoas insatisfeitas com os matrimônios que fazem adultério, e daí vêm os crimes, vêm os desentendimentos, as incontinências, que as pessoas nunca estão satisfeitas com a vida que levam, e a leviandade. Então, são crimes acarretando consequências para aquele que cometeu,
para aquele que de alguma forma, teve uma consequência dessas ações que foram geradas pelo desequilíbrio, pelo mau direcionamento dessa energia sexual. E o autor nos fala, bem no finalzinho do capítulo, ele resume o capítulo baseado no livro Vida e Sexo. Ele fala sexualidade e medicina da alma. É energia sexual. E tudo começa com o pensamento. O pensamento é atributo do espírito, ou seja, nosso. Eu é que sei o pensamento que eu quero promover. É claro que nesse mundo que nós vivemos, onde as notícias vêm instantaneamente para nós, vários tipos de notícias diferentes, vulgares, levianas, agressivas, nós é que colocamos lá na peneira e vemos o que a gente quer trazer para nós ou não. Então, o autor coloca assim, ó, não a proibição, mas a educação. Não a abstinência imposta, mas ao emprego digno do ato sexual, com o devido respeito aos outros e a si mesmo, para você não se vulgarizar. Hoje nós vemos a banalização do sexo, a banalização de tudo. Aí você se pergunta, eu quero me banalizar? Não a indisciplina, mas ao controle. Hoje a indisciplina, a banalização virou natural. Eu já fui chamada de careta, porque uma vez eu não concordei com uma situação leviana. Não ao impulso livre, mas à responsabilidade. Então, é o equilíbrio na vida sempre. Novamente, a doutrina espírita, ela nos traz todo esse conhecimento, a literatura espírita nos traz esse conhecimento não como uma imposição, mas para que nós utilizemos com discernimento. É nossa responsabilidade. Então, quando chegar lá na erraticidade e for para o local que a consciência nos levar, não vai, eu vim parar aqui no manicômio do desequilíbrio, mas eu não sabia. Sabia sim. Você só não se esforçou em aplicar em si mesmo e se reeducar, porque ainda estava impregnado pelas duas chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Porque dá trabalho, gente. É trabalhoso. Mas André Luiz, ainda em Evolução dos Mundos, nos traz o alimento espiritual. A beleza da doutrina espírita é essa, né? Ela nos mostra caminhos. Há, por isso, consórcios de infinita gradação no plano terrestre e no plano espiritual, nos quais os elementos sutis de comunhão, de união, prevalecem acima das linhas morfológicas do vaso físico. Então, se atrai, nós nos atraímos pela vibração, pelo pensamento, por se ajustarem ao sistema psíquico, ao psiquismo que cada um produz, antes que as engrenagens da carne em circuitos substanciais de energia. Isso porque o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psíquicos, magnéticos, que são necessários aos progressos, porque ao progresso. O nosso centro de força genésico é o que está mais ligado à matéria. E para encerrar essa nossa conversa de hoje, a gente abrir para que o grupo todo fale,
Nós pegamos um trecho do capítulo 11, No Mundo Maior, de André Luiz, que é um livro interessantíssimo que fala sobre a casa mental, fala sobre o cérebro e o impacto dessa nossa imantação mental, do nosso pensamento no nosso corpo perispiritual e no nosso corpo físico. Então, André Luiz fala o seguinte: o cativeiro nos tormentos do sexo não é problema que possa ser solucionado por literatos ou médicos a agir no campo exterior. É questão da alma, que demanda processo individual de cura. E sobre essa, só o espírito resolverá no tribunal da sua própria consciência. Como, Fernanda? Através da reforma íntima, da renovação de hábitos, de sentimentos. É inegável que todo auxílio externo é valioso e respeitável, mas cumpre-nos reconhecer que os escravos das perturbações do campo sensorial só por si mesmos serão liberados, isto é, pela dilatação do entendimento, pela compreensão dos sofrimentos alheios e das dificuldades próprias, pela aplicação, enfim, do amai-vos uns aos outros, assim na doutrinação, como no imo da alma, com as melhores energias do cérebro e com os melhores sentimentos do coração. Então, meus amigos, tudo depende de nós, da nossa força de vontade de querer efetivamente se transformar, se melhorar. Dá trabalho? Meu Deus, dá um trabalho enorme. É difícil, é um dia de cada vez. Mas é muito bom quando você percebe que você não está sozinho. Nós temos os amigos encarnados e desencarnados que podem nos auxiliar, mas o trabalho principal é nosso, é íntimo. E agora, quem gostaria de falar alguma coisa para eu poder descansar um pouquinho a minha voz? Nós ainda temos 20 minutos. Sobre aquilo que você falou do Divaldo, Fernanda, eu me lembro que eu ouvi dele mesmo numa palestra, ele falando sobre isso, porque ele, como espírita, né, ele sentia aquelas vontades normais de um rapaz, né, mas ele também não podia admitir ficar saindo com moças ou se utilizando de moças, né, só para satisfazer os seus desejos. E foi isso que o Chico, né, direcionar as suas energias para coisas, né, para outras coisas que pudesse fazer bem, né, ao próximo e ao próximo. E foi isso que ele fez, né? Isso não quer E dizer, congelou era a a missão imagem. dele, né? Não quer dizer que cada um tem um propósito, né? Sim, O ideal é a gente saber direcionar essa potencialidade, porque hoje, né, Thaís, a gente estava até conversando sobre isso antes de começar o estudo, como está tudo desequilibrado, né? Cada um acha que tem que fazer o que quer, do jeito que quer, não respeita o outro, ficou tudo tão banalizado, tão vulgar, todo vulgar, mundo acha que tudo é normal, é tudo natural. e não O que que é. tem? Ah, não, não tem problema nenhum. E daí você vê esse bando de transtornos que uma geração inteira está passando, né? E a Ana, na semana passada, trouxe as patologias. E hoje nós verificamos, no decorrer do estudo, como as patologias estão ligadas não só à lei de causa e efeito, mas também com o pensamento que cada um promove para si.
Eu me lembro, vocês vão se lembrar disso também, em 2001, quando teve lá a questão das Torres Gêmeas, em Nova York, as pessoas ficaram tão enlouquecidas que várias casas de swing abriram e as pessoas começaram num desregramento total, porque achavam que o mundo ia acabar. E ficou uma Que loucura, aquilo horror. voltou a ser natural. Eu me Ficou lembro sem que controle eu, nenhum. eu, eu vi uma reportagem sobre isso, eu pensei assim, meu Deus, tudo bem que houve o ataque lá, mas assim, a banalização do sexo, casais indo e achando natural isso. Então, o desequilíbrio aconteceu um fato e muitos se desequilibraram, mas usaram da tragédia para cair na gandaia, porque no fundo era aquilo que eles se afinizavam, porque nem todo mundo fez isso. É, A fuga da realidade, né? É o mais fácil, por É isso que porque o acontece. pessoal está é, esquecendo que a gente vive em sociedade, né? Não dá para você fazer tudo o que você quer, você vive em sociedade. Você pode fazer tudo que você quiser, você não morar sozinho, isolado numa ilha, aí você faz o que você quiser. Mas a partir do momento que você vive numa sociedade, existem regras de convivência, né? Nem de parâmetros do que você quer ser ou deixa de ser. Mas de convivência, por exemplo. Eu não posso chegar e atender pelada, porque eu quero. O corpo é meu, eu quero me expor, vou atender pelada. Não, posso atender pelada numa praia de nudismo. Você quer ficar pelada, você vai na praia de nudismo. Aí tem um ambiente propício para você fazer e estar do jeito que você quer. Então, existem regras, dependendo do meio do ambiente que você está. Eu não posso operar de cabelo solto, jogado no paciente, e operar, fazer uma cirurgia com a mão suja, porque existem regras, né? Eu acho que as pessoas esquecem que para tudo existe regra, dependendo do meio onde você está, do ambiente que você está. E as pessoas estão com isso na cabeça de que eu posso fazer tudo, eu posso falar tudo que eu quero, eu posso fazer tudo que eu quero. É a liberdade, as pessoas confundem liberdade. Elas confundem a palavra liberdade. é o Elas tal acham é o tal do ditado, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? exatamente. Eu acho que os jovens de hoje em dia eles estão levando isso como liberdade. Eu tenho direito de fazer o que eu quero e Exatamente. ser o que eu quero e agir do que eu quero. Mas aí quando Dane-se os os outros. atinge, aí não. Aí cadê as regras? Cadê a lei? Cadê o propósito? A partir do momento que não está me atingindo, aí vale tudo. Quando começa a me atingir, eu mudo as regras. Eu me lembro de uma regra que eu vi muito discutida na pandemia, né, que foi a vacina. Tinham pessoas que realmente não podiam tomar vacina por problemas de doença, tinham que esperar a melhor vacina para tomar, por exemplo, quem tem problema de coagulação, não podia tomar AstraZeneca, né, de trombo, e dela tinha que esperar a Pfizer. É, E as pessoas falando, não, tem que impor a vacina. As mesmas pessoas que falavam, meu corpo, minha regra, em termos de aborto, eu tenho direito de abortar, porque é meu corpo, minhas regras, mas em termos de vacina não é mais seu corpo e suas regras, aí não tem que ser uma é, coisa imposta e não escolhida para aquela pessoa, a melhor vacina necessária para aquela pessoa. Então, é isso que eu falo, quando é para você, é meu corpo, minhas regras. Quando é para o Ah, outro, tem que ser imposto. Tem que ser do meu é, jeito. Esse é o problema da sociedade hoje em dia, porque ela quer é o egoísmo. Tudo se resume ao egoísmo. Eu É quero que crise seja do da meu fé, jeito, Débora. É crise né? da fé. É porque essas pessoas, elas são todas as pessoas que agem dessa forma, de uma forma geral, elas são bem materialistas. Então, elas não compreendem que a é o vida não é indivíduo. só essa. A vida não é só essa. Então, fica muito difícil de você compreender a lei de causa e efeito se você não pensa que existem reencarnações. E aí você acha que nessa vida você tem que viver tudo que você quer viver, do jeito que você quer viver, independente do outro. Então, se você não acredita que existe vida depois dessa vida, né? Ou seja, que nós somos espíritos imortais e nós estamos em contínuo aprimoramento, é difícil essa compreensão, Débora. Para a pessoa que não acredita na reencarnação, é difícil essa compreensão. Eu vou dizer uma coisa para você: existem espíritas
que não conseguem essa compreensão porque eles ainda não compreendem efetivamente, não acreditam efetivamente na reencarnação, porque se acreditassem, não seriam preconceituosos, não agiriam de forma diversa do que o que nós aprendemos. É claro que nós caímos e levantamos, mas existem pessoas ainda na seara muito endurecidas. Então, estão lá batalhando na seara, mas ainda não compreenderam efetivamente isso. É a fé sem obras. É a palavra. Não tem uma visão global, né? Não, não é visão global, não, Maria Silvia. É visão íntima de espírito Não imortal. bota em prática o que Espírito. aprende. Não bota em prática o que aprende, é só Bota em teoria. prática do que aprende. Só teoria. É só teoria. E, Você Ana, vê hoje em dia é muita doutrinação sem ação. Esse que é o tem problema amor, falta da... amor ao próximo. Não é só isso não, Fernanda. Eu acho que tem muita gente que tem a doutrina dentro de si, sabe tudo de doutrina espírita, tudo, sabe dos livros, tudo, tudo. Não Mas não sabe bota em tudo, não. prática. Não, Ninguém sabe tudo. não. Não, mas sabe tudo dentro do universo que a gente já tem conhecimento, que foi exposto nos livros até agora. Sabe tudo de página do livro, qual o livro que você vai achar, sabe toda a teoria que já foi exposta para a gente. Tem gente que sabe tudo, mas não sabe nada porque não bota em prática, então ele só sabe a teoria, ele não Fica sabe colocar em vazio, né? prática. Enquanto você pega, às vezes, um espírita que não leu tanto, mas é muito mais espírita do que aquele, de repente, aquele professor, aquela pessoa que está dando palestras e falando, porque fala da boca para fora, não bota em prática do que ele tá ensinando, ele não está botando em prática. Não Então, tem são ação. só os doutrinadores que eu chamo, de pessoas que É, sabem da doutrina, mas não botam em prática. Então, não é um espírita verdadeiro, porque o espírita verdadeiro vai botar em prática, vai cair, vai saber que aquilo ali já não é certo, mas ele vai vai errar, vai se tentar de novo, esforçar. É o até uma hora que esforço. ele vai conseguir. Então, se você não coloca em prática, como é que você pode falar que você é um espírita? Como? Se você não está testando para ver se você já sabe, né? Você vai conseguir. É a grande maioria que você vê nas casas espíritas funciona dessa forma. Então, eles vão ser preconceituosos, eles vão ser orgulhosos, porque eles não botam em prática. Então, eles vão É. continuar sendo o que eles são dentro da evolução moral deles. E é isso que a gente vê mais, né, hoje em dia. Em Ana, todas as religiões, não precisa nem ser espírita, não, todas as religiões. Aqueles que sabem tudo da sua religião, mas não botam em prática. Ana, você quer comentar alguma coisa das patologias com as informações que a gente trouxe hoje do centro de força? Então, Fernanda, nessa segunda parte do capítulo, o que me chamou muita atenção foi essa questão que ele colocou da sublimação. A Thaís falou muito bem disso, né? Que é você usar a energia sexual que antes você usava de forma desequilibrada num outro propósito, né? E aí, se você for pegar lá a definição de sublimação, né, que você passa de um estado a outro, né, do estado sólido a gasoso, aí você é a definição física, né? Mas o que que a gente tem aí? Uma transformação de propósito, né? Eu acho que essa segunda parte falou muito disso. E ela é interessante que a gente fez em duas etapas, porque a primeira que a gente falou muito da doença, né? Da patologia, da coisa. E essa segunda parte ela veio trazer uma saída, né? Ela mostrou muito essa questão de como lidar, né? Como processar isso. Eu achei essa construção do capítulo 8 foi interessante para mim por conta disso. A trajetória dele, né? Que ele começa falando de um grande sofrimento, e aí ele põe o dedo na ferida da gente, né? Porque o campo das religiões, e a gente está aqui num debate que tem sim um fundamento do kardecismo, então a gente tem muito preconceito, né? E aí a gente fala, ele começa falando disso, né? Então ele traz o doente, a coisa pesada da doença, fala da responsabilidade do doente, porque ele não adoece. Pois é. Então, e aí ele vai falar de como o outro que se julga não doente olha para ele, cheio de preconceitos e tal. E aí nessa segunda parte ele vem falando, vai amenizar essa coisa, porque vai trazer uma saída. É, para tudo tem saída, né?
Aí você usou muito a palavra que você adora, né, Fernanda? A disciplina. A Eu uso para disciplina. aplicar para mim. Para mim também, para todos nós, Para né? mim. Porque a nossa caminhada é de disciplina, né? É de perseverança. E é também de autoconhecimento. Isso que vocês comentaram, assim, da nossa responsabilidade, a gente que tem um pouco de conhecimento, de colocar em prática. E quanto a gente escorrega no nosso dia a Isso dia que a gente não tudo. consegue colocar em prática, né? E o importante disso é reconhecer o quanto ainda temos a trilhar nesse caminho de evolução e tentar melhorar. Mas E a É conhecer uma... seus gente, limites, né? Porque você é, não vai evoluir tudo numa encarnação. Então, achar que a gente vai conseguir fazer tudo numa encarnação, não vai. Então, você tem que também saber seu limite, ó. Eu consigo mudar até aqui. Daqui em diante eu vou deixar para a próxima, porque já está difícil. E se a gente tem consciência desse limite, do quanto somos imperfeitos, talvez a gente consiga ter um olhar mais amoroso para O aquele que outro. está do nosso lado, que também, como nós, é imperfeito. Trilhando o caminho, né? É. Ou então, quando o outro cair, você ter compaixão de saber que Você você também também cai. podia, você já esteve nesse Você lugar, já você pode caiu. estar nesse lugar, não é? Não só Exatamente. o julgamento. Compaixão, né? A máxima É o do que amor eles é usam compaixão. nesse livro, eles usam muito no final, né, desse capítulo, a palavra compaixão, que é isso que a gente tem que ter. É a chave. menos julgamento, mais compaixão e carinho com a gente, né? A gente não pode abraçar o problema do mundo inteiro. A gente tem que se cuidar primeiro, se olhar, se reconhecer, se acarinhar algumas vezes, para depois ajudar. E É, isso principalmente espiritualmente. cultive sua grama e doe seus frutos. Não Verdade. adianta a gente querer ajudar o outro se Você não pode está fazer. capacitado para ajudar. Não adianta querer ajudar o outro se não está capacitado para ajudar, porque muitas vezes atrapalha. Então, primeiro a gente tem que se cuidar, cuidar das nossas mazelas, para se capacitar É, e aí sim auxiliar o outro. A gente não pode abraçar a dor do mundo. A gente pode cuidar da nossa grama e aí sim os Isso. frutos que surgirem a gente pode É, ofertar para o outro, mas a gente precisa também se cuidar, porque o que a gente está vendo muito hoje em dia é essa crise. As pessoas acham que vão resolver o problema do mundo e nem se resolvem, nem se resolvem. Aí se descuidam psiquicamente, Totalmente. espiritualmente, se largam fisicamente, e aí o desequilíbrio tá geral. Então, porque esse primeiro é você o tem que alerta. resolver seu mundo interno, a crise mundial interna que existe em você, para depois ir para o mundo externo. Mas existe uma crise mundial em você, né? Então a gente tem que resolver primeiro a nossa crise mundial dentro da gente, para depois resolver o exterior, né? E é tentar ajudar as pessoas sem impor nossa forma de ser, né? E às vezes a gente vai ajudar uma pessoa do que da forma que a gente acha que é o certo para aquilo. E às vezes não é o certo para aquela pessoa, né? A gente tem que ter esse olhar sutil de saber que nem sempre o que a gente acha que é a forma melhor de lidar vai ser o melhor para aquela pessoa. Às vezes ela não Eu tem acho, capacidade de mudar do jeito que você está achando que ela já tem que mudar. Débora, eu acho que o que a gente faz muito é transferência. A gente, não é que a gente se coloque no lugar do outro, no sentido que o outro pode ter as nossas dificuldades e as nossas virtudes. Não, a gente se transfere para o lugar do outro, como se ele tivesse que ser como nós e responder do jeito que a gente gostaria. Então, na verdade, é um pouco de desrespeito à diversidade, porque o outro é diferente de nós, ele tem reações diferentes. Então, uma coisa que para você é um problema fácil de resolver, para o outro pode ser uma grande crise. E ele está sofrendo, então você não vai fazer pouco caso do sofrimento dele, porque para você é uma besteira. Você tem uma bagagem que é dessa vida e de outras vidas. Então, talvez hoje você encare aquilo com facilidade pela bagagem que você tem. Ele está num outro grau de evolução, ele tem uma outra bagagem, uma outra vivência. Por Então, esse questão. julgamento, né, de banalizar o sofrimento do outro,
de relativizar, a gente vê muito isso nas redes sociais, né? O julgamento da vida do outro, né? E é sempre muito cruel. É sempre. Talvez por isso, assim, essa, a gente tem uma geração aí que está muito problemática, está vivendo. Eles vivem num mundo que está muito cruel para eles, né? Está pior do que o nosso, o nosso mundo de expiação, é o mundo da internet, né? Terrível. E o mundo da Então, internet tem muito ódio, tem muito julgamento. Muito. Haters, né? Eu falo que gente, é olha só, uma. a internet tem muito ódio, mas é o olhar que você coloca também, porque tem muita coisa boa também. Tem também. Não, Tem Então, eu tô eu falando muita assim, nesse, acesso à pessoalmente, informação, no eu né? quesito do pessoalmente, eu não julgamento. vejo a parte do ódio, não, porque graças a Deus existe também na internet um negócio chamado filtro. Então, você, através do É filtro, isso, falando. pode escolher Você lê. não partir para a parte do ódio. Então, eu parto, vejo sempre coisas boas, porque senão fica muito difícil, porque a gente está na evolução. Agora já Não, tem estou até falando nessa inteligência. geração que existe muito ódio deles, né, em citar eles mesmos, citar comentários de ódio. É Ah, uma geração que sim, tem muito comentário de ódio. Dessa geração, ela é muito assim, reativa. Eles mas não aí é a pensam o que eles falta de vão falar, educação, a Você eles falta não de pensam o que mostrou, eles... educação na família. É a Entendeu? falta de, é a crise da educação moral da família, porque Então, porque nem eles, todas eles as julgam famílias são da assim. bagagem que ele já tem. Então, já acha que o outro é tudo errado, porque a bagagem dele é essa. Ele não consegue compreender que o outro tem uma outra bagagem, uma outra mochila A de gente não experiências pode que ele não tem. esquecer que esses espíritos que estão dessa geração de 20 e poucos anos, 30 anos, eles têm a bagagem deles do pretérito, que nós não fazemos a menor ideia de como seja. Eles vieram na família certa que tinham que vir, como nós viemos na nossa. E nós também tínhamos várias influências de várias pessoas diferentes e escolhemos os nossos caminhos. Então, da mesma forma que nós tivemos oportunidades de escolha, eles também têm. Então, tem a educação de casa, tem a educação, as influências da rua e a escolha do livre-arbítrio da individualidade. Então, eu acho que é muito fácil a gente olhar culpado, mas a gente tem que olhar para esses jovens, porque nós também já fomos jovens, como indivíduos que tiveram oportunidades que nós também já tivemos. E eles têm livre-arbítrio. Eu acho que falta um pouco de disciplina para eles, mas a disciplina igual a gente recebia do pai e da mãe. Mas eu não tenho filho, então nessa vida a minha potencialidade sexual, a minha energia sexual, ela foi direcionada para outras coisas. Então, assim, o que eu posso fazer com os meus sobrinhos, eu aconselho, mas eles têm os pais, o livre-arbítrio deles e as outras influências, e aí eles escolhem qual caminho que eles vão tomar. Se é o do comentário de ódio, porque nem todo jovem é assim, nem todo jovem é assim, porque eu tenho acesso a muitos filhos dos outros jovens, então eu penso que falta a educação espiritual, porque os pais não se educam espiritualmente porque dá trabalho, então os pais não estão nem aí, alguns racionada. não passam esses valores para os filhos, alguns sim, outros não. Eu vejo na casa espírita que eu frequento, na turma que eu estou, tem muitos jovens de 20 e pouco, 30 e poucos anos que estão lá. É livre-arbítrio, é necessidade, é a dor. Então, assim, é muito fácil a gente já procurar culpado. Todos temos saídas, todos nós temos saídas. Eu fui parar na casa espírita com 30 anos. Já aí lá eu descobri que eu não era mais da juventude. Eu me achava jovem ainda. Aí eu fui fazer um curso. É livre-arbítrio, gente. Tem gente que não quer. Então, assim, oportunidade todo mundo tem. É fácil procurar culpado. Então, a gente faz a nossa parte. E Deus é justo e misericordioso. É o que eu penso. Primeiro, minha filha, você fugiu? Faz a nossa prece. Posso fazer de maneira diferente? Da forma que você quiser.
Senhor, fazei-nos instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. O Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim possa ser, meu Pai, graças a Deus. Gratidão. Graças a Deus. Graças a